Graças a Deus. Romanos 8, 28. Hoje nós vamos falar, meus amados, sobre um tema muito precioso. De algo que Deus trouxe ao coração. Nós vamos falar hoje sobre males que vêm para o bem. A gente não gosta de mal. A gente não gosta de passar por situações difíceis. Nós não gostamos dos males. Até tem uma expressão muito usada, que as pessoas dizem, males que vêm para o bem. Eu quero discorrer isso nessa noite. Na realidade não tem um versículo na Bíblia que diga assim, males que vêm para o bem. Mas o texto que nós vamos ler, Romanos 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela entre direto no nosso coração, como uma flecha apontada para chegar no alvo. Ela chegue, meu Deus, no alvo do nosso coração. Que possamos conhecer através da Tua palavra, Senhor, mais de Ti e mais também do Teu propósito para com a nossa vida. Que possamos entender, meu Deus, que aquilo que o Senhor está trabalhando, aquilo que o Senhor está realizando, é para o nosso bem. Aquilo, meu Deus, que o Senhor está construindo, meu Deus, é para o nosso bem. Aquilo que também o Senhor está destruindo, está desconstruindo, é para fazer algo, Senhor. E nós queremos sim nas Tuas mãos estar e andar para o Teu propósito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados. Meus amados, eu quero nesta noite compartilhar com vocês dessa expressão da palavra de Deus, em cima desse tema, males que vêm para o nosso bem. Com base no versículo de Romanos 8, que diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gostaria de organizar essa mensagem e compartilhar com vocês em 4 tópicos, em 4 pontos essa mensagem. E o primeiro ponto que eu já entro aqui é que nem sempre nós sabemos. Mas a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Nem sempre nós sabemos. Quando é que nós não sabemos? Quando nós ainda não temos o conhecimento pleno, quando nós não temos ainda a maturidade. Uma criança não sabe todas as coisas. Um aluno que ele é matriculado para colocar na escola, ele não sabe ainda tudo. Alguém que vai entrar na faculdade da medicina e começa a primeira semana de aula, ele não sabe nada ainda. Então, na nossa caminhada de fé, muitas vezes no início, nós não sabemos, mas nós estamos sendo colocados para aprender, para chegar à maturidade espiritual de entender certas coisas. Porém, o apóstolo Paulo, agora ele já escrevendo para uma igreja, que já tem uma certa maturidade, entendimento das verdades espirituais, é que ele vai dizer, sabemos. Que todos nós venhamos crescer, e esse é o nosso propósito, tanto para os discipulados, os apriscos, é o nosso crescimento espiritual, para que não sejamos bebês. Por isso que nós temos discipulado semanal. Nós estamos fazendo aqui na igreja, desejando fazer 1 a 1, e nós tivemos uma dificuldade para poder atender todos 1 a 1. Então agora nós fizemos o discipulado de maneira coletiva, certo? Visando que todos possam ser acompanhados toda semana, né, no discipulado para o crescimento. E esse é o propósito. Então, queridos, o primeiro ponto, nem sempre sabemos. E o texto diz sabemos. Às vezes é por falta dessa maturidade espiritual que a gente não entende, mas estudando a palavra, meditando na palavra, o relacionamento com Deus, a gente aprende. E aí então a gente vai passar para o nível que a gente pode dizer assim, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez há um tempo na sua caminhada de fé você não sabia, mas agora você cresceu em Cristo Jesus, e agora então você vai dizer, sabemos, agora crescemos. Okay? Então a Bíblia vai dizer outra coisa também, que todas as coisas cooperam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Porém, essas todas as coisas são também coisas ruins.
São também coisas negativas. São também essas coisas aquilo que a gente nem gostaria de passar, atravessar. Se eu pedir para você, faça uma lista da direita e da esquerda, da direita que você gosta e da esquerda que você não gosta. E a Bíblia diz todas as coisas, as boas e as ruins. Se a gente pudesse selecionar, não, só quero as boas. Mas a Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam. E todas as coisas são também as coisas que não são boas. Ok? E a Bíblia diz assim, para aqueles que amam a Deus, aqui é feita uma distinção. Aqueles que amam e aqueles que não amam a Deus. É como todos os maridos amam a sua esposa? Sim, deve ser. O marido, por exemplo, que ele trai a sua esposa, ele não ama a sua esposa. O marido que se preserva para a sua esposa, a esposa que preserva para o seu marido, é porque ama. Talvez alguns passaram no seu passado que demonstraram que não tinha amor. Mas por causa do amor tem aquela dedicação e aquela exclusividade. E amor para com Deus é realmente o quê? Que é esse amor para com Deus? A minha dedicação para com Deus. Obediência para com o Senhor e para com a sua palavra. E a Bíblia faz essa distinção àqueles que amam a Deus. Ou seja, nem todos amam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para quem ama a Deus. Segunda coisa, é daqueles que são chamados, segundo o propósito de Deus. Aí eu creio, meus amados, que há um chamado de Deus para todos aqueles que amam a Deus. Deus não nos chamou, não nos libertou e não nos transformou para ficarmos apenas, viver apenas e sem produzir nada. Deus nos chama para um propósito. E certamente você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Você é selado com o Espírito Santo de Deus para realizar, para fazer. Você é chamado com um propósito. Deus te trouxe esse lugar. Aí você diz, não, pastor, eu estou aqui porque me convidaram. Mas te convidaram, o Espírito Santo já estava preparando a tua chegada aqui. Muitos enfrentaram embates, dificuldade para chegar. Muitos lutaram e talvez tantos problemas se acumularam para impedir. Eu sei, meus amados, que o inimigo trabalha para você não chegar-se a Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Esse propósito Deus está construindo, Deus está realizando, Deus está fazendo. E Deus está apontando para você, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Quem sabe você já passou por tantos dissabores, tantas batalhas, mas você está aqui porque Deus te trouxe para fazer uma obra a partir de você. Na sua vida e através da sua vida. Amém? Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há males que vêm para o bem. Eu quero usar uma ilustração. A ilustração está no livro de Jó, com base no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz assim: como você sabe, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aí aqui, meus amados, o texto de Tiago 5:11 fala sobre Jó. É interessante que Jó, aqueles que já leram o livro, sabem o que aconteceu. Mas Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Aliás, Jó não leu o livro que ele tinha. O livro que leva o nome dele. Jó não sabia, Jó não conhecia, amém? Quero pedir que deixe essas luzes ligadas aqui, filho, por gentileza, tá? Obrigado, filho. Ajudar a iluminação aqui. Isso, vai ajudar na projeção da filmagem. Jó, meus amados, nunca leu o seu livro. Ele não sabia que teria um final feliz na sua história. Mas ele passou por grandes lutas. Ele passou por grande prova. Ele não sabia, ele não tinha o conhecimento da conversa entre Deus e Satanás, entre Deus e o inimigo. Ele não fazia a mínima ideia por que aquilo que ele estava passando, aquilo que estava acontecendo na vida dele. Ainda assim, ele se manteve íntegro, temente ao Senhor, e a Bíblia diz, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de bondade, é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia. Porque, meus amados, Jó, meus amados, passou por aquela prova, perdeu tudo num dia só. Perdeu todo o seu patrimônio. Perdeu 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia diz, meus amados, que Jó passou por perdas gigantescas. Ele perdeu tudo.
não perdeu algumas coisas, ele perdeu tudo. No final da vida, aliás, no final da vida não, no final do livro, ele tem tudo de volta. E não apenas tudo de volta, ele tem tudo em dobro. Deus deu tudo em dobro. Ele não entendeu no início, não sabia no início, mas ele não teve a oportunidade de ler o seu livro. Aliás, você ainda não leu o seu livro. Nós, cada dia é escrito uma página do livro da nossa história. E Deus está escrevendo, Deus está registrando. Se você for escrever um livro sobre a sua vida, você consegue escrever só até o dia de hoje. Se eu for contar um livro, escrever um livro sobre a minha vida, eu só posso escrever só até hoje. Eu não posso escrever, né? Quando eu tiver 60 anos, eu vou estar fazendo isso, isso, aquilo. Com 60 e poucos anos, eu vou ter tantos netos, e eu vou estar em tal lugar. Eu não posso escrever, eu não sei do amanhã. Aliás, Deus até proíbe daqueles que têm curiosidade para saber como é que vai ser o amanhã. Deus proíbe a cartomancia, aquela situação de procurar adivinhos para saber o que vai acontecer no amanhã. Aí você me perguntar, pastor, e horóscopo, tem problema a gente consultar e ler? Tem. Por quê? A Bíblia diz que nós não devemos consultar. É porque a minha vida não está no zodíaco. A minha vida, ela deve estar na mão do Senhor. E Ele está cuidando de mim. Ou eu vou confiar no horóscopo, ou eu vou confiar no meu Deus. Então eu prefiro confiar no meu Deus. Importa que o horóscopo diga a respeito de mim. Nem vou gastar meu tempo. Em vez de ler o horóscopo, eu vou para a palavra do Senhor, que vai edificar a minha vida, vai construir a minha vida. Então a minha vida, ela precisa estar na mão do Senhor. Amém? Leia a Bíblia e ali você vai encontrar uma direção que Deus vai conduzir e Deus vai dar. Ok? Então Deus, meus amados, estava construindo a vida de Jó. Deus estava realizando, mas Deus restaurou a vida de Jó e deixou muito melhor. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outro exemplo de males que vem para bem, e aqui eu quero pontuar um pouquinho mais, dedicando um tempinho maior, é na vida de um moço, de um jovem. Esse jovem, a Bíblia conta, ele tinha 17 anos. Ele estava na casa do pai dele, ele tinha mais outros irmãos, ele tinha mais 11 irmãos. E um dia esse moço, ele tem um sonho. E ele vai contar o seu sonho para os seus irmãos. A Bíblia diz isso, está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Pode me acompanhar. Diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia ao seu pai más notícias a respeito deles. Versículo 3. Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois ele lhe disse, e olha só o sonho dele, olha como é que é o sonho dele, versículo 6, pois ele disse, ouvi e peço-vos este sonho que tive. Versículo 7, como é que era o sonho dele? Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo, tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse, que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejaram, mas o seu pai guardava no coração.
criou um problema entre eles. Os irmãos não estavam gostando mais dele. Os irmãos estavam tendo inveja, ciúme. Os irmãos não gostavam dele, porque ele se achava melhor que os outros. E os sonhos dele levavam para isto. Um dia o seu pai disse o seguinte: José, teus irmãos estão lá cuidando do rebanho. Faz o seguinte, vai lá, eles estão na terra de quem? Vai lá, vê como é que estão teus irmãos. E me traz notícia como é que eles estão. Me traz um relatório, como é que eles estão. Aí ele chega em Siquém, os seus irmãos não estavam lá, nessa cidade de Siquém. Ele encontra alguém no caminho e pergunta pelos seus irmãos. E ele diz, olha, eles estão em Dotã. E ele pega e vai então a esse lugar chamado Dotã. Quando os irmãos dele vê eles chegando, disseram, lá vem o sonhador. Vamos matar esse cara. Vamos ver no que vai dar o sonho dele. Vamos acabar com a vida dele. E planejaram. Porém, o irmão mais velho, ele tem uma função na família, né? Na época patriarcal, o filho mais velho cuidava dos menores. Ele seria tipo um pai para os menores, os irmãos menores. E ele então disse o seguinte, não vamos matar ele. Não, porque ele queria, na realidade, proteger ele e devolver para o pai. Aí disse, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui nesse buraco aqui, nesse poço aqui, nessa cisterna, vamos colocar aqui, não tinha água, colocaram, tiraram ele lá, tiraram a roupa dele e largaram ele ali. Aí Rubem saiu e, de repente, os seus outros irmãos, que queriam acabar com a vida dele, matá-lo, vê uma caravana passando de mercadores, vendedores, e tiveram uma ideia, vamos vender esse cara. Quem teve a ideia foi Judá. Né? Judá disse, olha, vamos vender ele. Vamos vender para esses mercadores. Estão indo para o Egito? Vamos embarcar ele para o Egito. Vamos para lá. Pegaram e venderam ele. Pelo valor de 20 moedas de prata. Eles foram para o Egito vender especiarias e compraram o menino para vender como escravo. E foi-se essa caravana de midianitas, chegando lá no Egito, venderam por um oficial do faraó. Venderam para um oficial do rei. Ele comprou e disse, vamos botar em tudo que é tipo de serviço braçal, escravo mesmo. Escravo não recebia salário, recebia somente a comida, somente o prato da comida dele deu. Porém, irmãos, José está lá com 17 anos e Deus começa a abençoar ele como escravo. Olha o que diz Gênesis 39, versículo 2, diz assim, mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Verso 3, e viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo que ele empreendia, tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava e Deus abençoava. Versículo 4, assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo em sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha, ou seja, ele prosperou, ele cresceu profissionalmente naquela casa. Versículo 5, desde que pôs como mordomo sobre a sua casa, e sobre todos os seus bens, não mais sobre a sua casa, mas sim sobre tudo que ele tinha do campo, nas empresas dele, ele ficou de mordomo responsável por tudo. Diz assim, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como também no campo. Versículo 6, Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nem sabia o que estava com ele, a não ser do pão que comia, da comida que tinha. Ora, José era formoso, ele era bonito, era um partidão, de porte e de semblante. Verso 7, aconteceu, pois, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo, um partidão, cara bonito, novinho, o cara de boa aparência, de boa presença. E a versículo 8 diz o seguinte, mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo que tem. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher dele. Mas, como, pois, posso eu cometer tal mal e pecar contra Deus? Eu acho tão interessante que ele diz o seguinte, não é pecar contra o meu senhor, o patrão, mas pecar contra o meu Deus. Eu acho tão lindo, irmãos, porque ele não tinha ali, acompanhando ele, um pastor,
um líder espiritual, um discipulador. Não, estava sozinho. Ele poderia aprontar, ninguém estava vendo, mas ele disse o seguinte: como eu vou pecar contra Deus? Eu vejo o que promove a nossa vida, irmãos, é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria ele tinha. Porque é loucura. Se ele cometesse isso, seria uma loucura. Seria uma legalidade no mundo espiritual para as coisas não irem bem com ele. Aí versículo 10 diz: entretanto, ela estava com José, insistia, dia após dia. Ele, porém, não dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Então ele evitava ela. Versículo 11, mas sucedeu que certo dia entrou na casa para fazer o seu serviço, e naquela casa, diz o versículo 11, que não tinha nenhum homem naquela casa. Ou seja, a casa estava só ela e ele. E ela aproveitou essa deixa, e pegando ele pela capa, segurou, e lhe disse: te deita comigo. Mas ele, deixando a capa na mão, fugiu, escapando para fora. Verso 13, quando ela viu que deixara a capa na mão dela, e fugiu, foi embora, foi para a rua. Versículo 14, ela chamou os homens da sua casa e disse: vede, o meu marido trouxe esse hebreu para nos insultar, e veio a mim para se deitar comigo. Eu gritei em voz alta, e aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o seu senhor, o marido, chegou, voltou para casa. Verso 17, então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: esse servo hebreu que nos trouxeste veio para me insultar. Mas levantando a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Verso 19, tendo o seu senhor ouvido as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E verso 20, então o senhor de José o tomou, lançou na prisão, lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou, no cárcere. Verso 21, mais uma etapa na vida dele. José na prisão. Diz assim: o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Ou seja, onde colocava esse moço, ia bem. Se você acha: olha, eu tenho uma vaga aqui, eu vou dar esse emprego para o José. Tudo vai bem, porque está numa mão abençoada. Bom, meus amados, termos uma vida abençoada, uma vida com Deus. E José tinha essa vida. O que ele fazia ia bem, porque Deus era com ele. O que é mais importante na nossa vida é o seguinte: saber se Deus é comigo. E é isso que nós devemos procurar sempre, a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, as portas vão abrindo-se para você. Porém, não quer dizer porque eu tenho a presença de Deus que eu não luta, que eu não tenho batalha, que eu não tenho prova. Afinal, é a própria vida de José vai mostrando que ele teve várias lutas. Aliás, ele enfrentou, só nesse pouco tempo que nós conversamos aqui, ele enfrentou 3 males. Quer ver? O primeiro dele foi quando os irmãos dele tentaram matar, por inveja. O segundo mal que ele enfrenta é que ele vai para a prisão, sendo inocente. Ele não era culpado, mentiram, e ele entrou para a prisão. O terceiro mal é quando aconteceu o outro episódio. Lá na prisão, está indo tudo bem, aquela prisão se tornou prisão de primeiro mundo, está muito bem organizado. Aconteceu que ele percebeu que 2 prisioneiros, que eram oficiais do rei, trabalhavam para o rei, observou que o semblante deles estava decaído, estava triste. Uma pessoa, meus amados, tem inteligência emocional, ela percebe, ela vê a tristeza no coração das pessoas e se preocupa. E a Bíblia diz que ele foi lá e perguntou: o que tem com vocês? O semblante de vocês está decaído. É que a gente teve um sonho, sabe? E a gente não sabe o que significa esse sonho. Eram 2, o copeiro e o padeiro. O que cuidava da copa e o que cuidava da padaria. Aí, ele disse: então me contem o sonho. O copeiro contou. Diz: olha, eu sonhei. E ele conta o sonho, que estava espremendo as uvas e entregando cálice para o rei. E aí ele disse: olha, o teu sonho é o seguinte:
daqui 3 dias, o rei vai te chamar e vai te restituir ao cargo que tu tinha novamente. E assim, quando o rei te chamar, te lembra de mim, certo? Me tira daqui. E realmente, irmãos, observa, é um jovem hebreu. Ele não tem amigo ali, ele não tem familiares ali, ele não tem parente ali. Ele não tem ninguém por ele. Então agora ele faz um favor para alguém, alguém se lembra dele, alguém tem misericórdia dele e ajuda ele. Ele não tinha ninguém ali, ninguém. É escravo. Escravo não tem direito, escravo não tem dinheiro, escravo não tem nada. E aí agora, o outro gostou da interpretação que disse, olha, eu também tive sonho. Eu sonhei que eu tinha 3 cestos de pão sobre a minha cabeça e no terceiro cesto vinham as aves ali, vinham comer os pães. Me conta qual é a interpretação. Diz ele, olha, 3 cestos é 3 dias. As aves é o seguinte, o rei vai tirar o teu pescoço fora. Tu vai ser morto daqui 3 dias. Que sonho ruim, né? Se eu pudesse, olha, nem me conta mais. Diz ele, o rei vai te enforcar. E aconteceu exatamente. Aniversário do rei, o rei dá uma festa e manda trazer o copeiro e manda enforcar o padeiro. Só, meus amados, que o copeiro se esqueceu. Às vezes as pessoas esquecem. E como tem facilidade, quem sabe você já esqueceu de pessoas que você nunca deveria ter esquecido. Favores. Esqueceram de José, mas há males que vêm para bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esqueceu. E agora ele está ali esquecido. O que aconteceu foi que passaram-se 2 anos. 2 anos se passou. Aconteceu que o rei teve um sonho. E Deus continuou no controle da vida de José. E o rei teve um sonho. E ninguém soube interpretar. Finalmente o copeiro se lembrou. E lembrou-se. E disse, rei, eu lembrei que está em Gênesis 41, verso 1 diz assim, passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé no rio Nilo. E eis que subiu do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam outras 7 vacas feias, avistas e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio Nilo. E as vacas feias e magras devoravam as 7 vacas formosas e gordas. Então Faraó acordou. Verso 5. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que no sonho dele brotava do mesmo pé 7 espigas cheias, bonitas, viçosas. Após elas, essas espigas brotavam 7 espigas mirradas, miúdas e queimadas pelo vento oriental. As espigas miúdas começaram a devorar as 7 espigas grandes, cheias e formosas. Então Faraó acordou. E eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios de Faraó. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados eu me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um conforme a sua interpretação do seu sonho sonhamos. Verso 12. Ora, estava ali conosco um mancebo, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. O que aconteceu? O rei mandou chamar aquele moço preso, e disse, olha, fiquei sabendo que você interpreta sonho, então assim, eu vou te contar meu sonho. E contou o sonho, e ele trouxe a interpretação. Diz ele, rei, 7 espigas magras e mirradas, e 7 vacas, né? Aliás, 7 espigas cheias e bonitas, e 7 vacas saudáveis, gordas e fortes, são 7 anos. 7 anos de muita abundância, 7 anos de muita colheita, serão 7 anos de muita fartura. E o sonho das 7 vacas magras e feias, e que devoravam as 7 vacas gordas, é o seguinte, são 7 anos que virá depois.
São 7 anos de muita miséria, de muita fome, de muita escassez. A mesma coisa são 7 espigas mirradas e crestadas pelo vento oriental, que devoravam 7 espigas cheias e bonitas, são também 7 anos de muita miséria. Haverá no Egito 7 anos de muita fartura. Depois que desses 7 anos, haverá 7 anos de muita miséria, muita miséria. E assim, rei, os 2 sonhos são o mesmo. Por que os 2 sonhos é o mesmo? É porque Deus tem pressa de fazer. Mas ele vou aconselhar o seguinte: o rei escolhe um homem sábio, cheio de sabedoria, para que possa fazer uma colheita durante esses 7 anos de grande colheita, de grande fartura, e comece a armazenar. Em vários lugares, comece a armazenar, para que possa ter mantimento para os 7 anos difíceis que vão passar. Diz ele assim, e que essa pessoa, ela esteja a viajar de cidade em cidade, fazendo toda a colheita, e contabilizando e prestando relatório para o rei. E o rei reuniu seus conselheiros e disse: olha, essa coisa é séria. Eu sei porque esse sonho foi forte demais. Então, quem que nós poderíamos escolher? Disse: olha, tem que ser esse moço. Porque esse moço teve a revelação, ele teve a visão, ele teve a interpretação. E sobre a vida dele está o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. Então escolheram ele, meus amados, para estar nessa responsabilidade, nesse cuidado. José não somente interpretou, mas deu a receita certa de uma boa administração e estratégia certa. E José, meus amados, agora então, ele mudou a situação que ele estava, de um prisioneiro, ele passa a ser agora o segundo homem mais importante no Egito, o segundo homem mais importante na nação. Deus mudou a sorte dele, porque Deus já tinha um plano com ele. Eu digo que os sonhos, na realidade, não são nós que sonhamos, mas é Deus que sonha em nós. Você diz: os sonhos de José. Sim, José sonhou, mas quem mandou o sonho foi Deus. Aí você tem um sonho, na realidade Deus está sonhando em você. Você tem alguma coisa que está projetando em Deus, Deus está sonhando. Você sonha: eu quero meu aprisco crescer, eu quero que meu aprisco avance, eu quero que meu discipulado cresça cada dia mais, eu quero ajudar muitas pessoas a ter um grande encontro com Jesus. Sabe, Deus está sonhando em você. Deixa ele projetar o que ele tem, o que ele quer sobre a sua vida. Só que José realmente ele passa por tantas dificuldades, tantos males, ok? Mas o que aconteceu, amados? Ele vai encontrar depois, a Bíblia diz que juntou tanto, que já não conseguia nem mais contar de tanto alimento que tinha. Porém, terminou 7 anos de fartura, e começaram os anos agora de escassez, miséria, pobreza. O povo começava a chegar buscando recursos. E o rei dizia: fala com José. Fala com José. E José começou a alimentar o povo a troca de dinheiro. Todo o dinheiro que o povo tinha, gastaram tudo o dinheiro que tinha, a riqueza que eles tinham, compraram mantimento. E o rei, Faraó, enriqueceu muito. Chegou um tempo que as pessoas não tinham mais dinheiro. Então eles começaram a dar os animais que tinham. Chegou outro tempo que eles não tinham nem mais animais nem dinheiro. A Bíblia diz que eles deram então as suas posses, deram as suas terras. Tudo se tornou de Faraó, porque José adquiriu, José comprou. Porém, os irmãos de José, lá atrás, que venderam ele como escravo, o pai dele chama eles: olha, a fome está grande, não tem mais mantimento aqui. Mas eu ouvi dizer que no Egito tem mantimento. Então vocês vão lá, leve dinheiro e compre. E eles vão. Só que aconteceu o seguinte: José, todos os anos que ele estava no Egito, ele aprendeu a língua dos egípcios. Quando chegou os irmãos de José, José reconheceu seus irmãos. Reconheceu eles, mas eles não reconheceram José, porque José estava diferente. José agora está falando na língua egípcia, eles não entendem, usavam um intérprete, e eles não reconheceram José. A Bíblia menciona, meus amados, que ele reconheceu os seus irmãos, e ele botou seus irmãos lá na cadeia. Deixou por pouco tempo. Depois liberou e disse: olha, vão e levem mantimento. A história é longa, mas é muito preciosa, é muito linda, leia em casa depois. A Bíblia vai mencionar
que eles levam então o mantimento para casa. Eles falaram que tinha um irmão, que é um irmão menor, que era o Benjamim. E aí a Bíblia vai mencionar então que logo depois Jacó diz o seguinte: voltem lá para buscar. Diz: olha, nós não podemos ir se nós não levar Benjamim. E Jacó não queria liberar o Benjamim, porque era o filho da velhice dele, era o filho amado, da sua mulher tão amada. E mais, de tanto eles convencerem, Judá conseguiu convencer o pai, e aí eles levam então Benjamim. Chega lá, meus amados, José reconhece, e aí, na história, ele começa a acusar os seus irmãos que eles estão lá exatamente para espiar a terra, chama eles de espião, e faz uma estratégia para prender eles. E prende, sabe quem? Benjamim. Judá então se coloca no lugar de Benjamim. Ele disse: olha, por favor, eu fico no lugar dele, mas libera, porque senão nosso pai vai morrer. Se o nosso pai ficar sem o filho que ele tanto ama, o caçula da família, nosso pai vai morrer. Eu quero ficar no lugar dele. E aí José, naquele momento, irmãos, ele se revela para os seus irmãos. Uma cena linda, porque eles começam a chorar. José chora muito, mas há uma demonstração de quem realmente ele era. É uma história tão preciosa, sabe? E eu vejo que em muita coisa, meus amados, muita coisa aqui precisou acontecer. Só que Deus estava construindo na vida de José uma vida, preparando ele para aquilo que Deus queria usar na vida dele. Há males que vêm para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José diz para os seus irmãos: olha, não foram vocês que me venderam para cá, foi Deus, foi o Senhor que preparou que eu viesse, para que pudesse ter mantimento, para que pudesse ter alimentação, para que pudesse trazer vida para a nossa família e subsistência. Não foram vocês. Há esse discernimento espiritual. Então, quando temos esse discernimento, nós podemos ver todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo ponto dessa mensagem: os males que vêm para o nosso bem nos depuram, nos melhoram. A Bíblia diz em Salmo 66, verso 10, Deus tem nos provado como uma crisola a prata. A prata, meus amados, ela tem muita sujeira, muita escória nela. Então é aquecida a prata, e quando ela é aquecida, quando ela passa pelo forno, quando ela passa numa fornalha, começa então as impurezas a ser separadas. E aí o salmista vai dizer o seguinte: como a crisola a prata, assim o Senhor nos tem acrisolado. O salmista também vai dizer no Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A Bíblia também diz em 2 Coríntios que a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então os males que vêm para o nosso bem nos depuram, nos melhoram. Às vezes as tribulações, os problemas, as dificuldades fazem parte também do pacote para a nossa salvação. As lutas depuram uma pessoa. José, quem era ele? Ele era prepotente, se achava o cara, dizia: vocês vão se curvar diante de mim. Depois vai dizer para o pai: pai, tu também vai te curvar diante de mim. Já se achava. A Bíblia vai mencionar que ele criticava os seus irmãos, ele falava mal dos seus irmãos, e aí vai. E aí quando o sofrimento para José, quanto sofrimento veio para José, para ele se tornar um governador, para se tornar um homem importante, para se tornar um homem grande. Aí o que aconteceu? Para ele se tornar governador, ele foi invejado pelos seus irmãos, ele foi injustiçado por Potifar, ele foi preso por Potifar, levantaram mentiras contra ele quando ele era justo e verdadeiro, e aí vai a vida dele. Foi esquecido também por quem ele ajudou. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Deus estava preparando, Deus estava melhorando. José, meus amados, se José conhecesse o plano que Deus tinha, assim como se Deus dissesse assim: minha filha, minha serva, é o seguinte, a tua vida é isso e isso, até aqui tu sabe, mas daqui para frente eu vou te contar tudo, vai acontecer isso, e eu tenho esse plano contigo. Tu vai se tornar uma pessoa muito importante na nação, tu vai te tornar governador. Imagina se Deus dissesse para José, Deus deu o sonho, mas dissesse para José o seguinte:
eu vou direto ao assunto. Tu vai ser governador do mundo inteiro, num grande império que é o Egito. E aí de repente os irmãos de José ficassem lá pegando no pé dele, incomodando ele, ele ia dizer o seguinte: olha, é só questão de tempo, mas quando eu for governador, vocês vão ver o que é bom para tosse. Se já era arrogante antes, imagina sabendo que seria governador, como é que ele trataria os seus irmãos, como é que ele trataria as pessoas. Você sabendo que daqui a alguns anos você vai ter muito poder na tua mão, você vai ter muita força na sua mão, você começa a pisar as pessoas hoje. Mas não foi isso que Deus fez com José. Deus começou a pisar em José, permitir José passar por tudo aquilo ali. Deus estava preparando. A gente diz o seguinte, irmãos, que o melhor instituto bíblico que tem, ok? Você quer participar do melhor instituto bíblico, é o IBF, ok? IBF, Instituto Bíblico da Fornalha. Quando a gente é depurado por Deus, tratado por Deus, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há males que vêm para o bem. E às vezes Deus deixa, meus amados, às vezes Deus deixa dar errado tudo, para sermos transformados, para sermos libertos, para sermos salvos. Acho tão interessante que há um texto lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, o Messias de Israel. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus mesmo aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A Bíblia diz em Hebreus 5:8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não é eu que estou dizendo. Sabe, o pastor disse, não, o pastor citou que na Bíblia, em Hebreus capítulo 5, verso 8, que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então o sofrimento vai nos depurando, nos melhorando, nos qualificando. E Deus sabe o que faz. Há males que vêm para o bem. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entro no terceiro ponto da mensagem, a respeito da nossa oração. Romanos 8, 26, diz que nós não sabemos orar como convém. Por quê? Por que nós não sabemos orar? É porque sempre na oração, nós oramos focando o nosso bem. Nós oramos a Deus para que nada de mal nos aconteça, para que nada de ruim nos atinja, para que só o bem nos alcance. Na realidade, a oração do Pai Nosso nos ensina assim, e livra-nos do mal. Não é isso a oração? Sim, nós oramos assim. Só que, às vezes nós fazendo essa oração, nós achamos que Deus só quer isso. Só que Deus precisa colocar esses ingredientes de batalha e de luta para melhorar a nossa vida. Às vezes Deus permite o mal, Deus deixa o mal, mas é para temperar, para nos qualificar, para nos preparar. Vamos lembrar que João 16, verso 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus tem-vos dito isso para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. Olha, eu estou dizendo para vocês ter paz, porque no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nunca vamos entender, amados, o projeto que Deus tem, o projeto maior de Deus para as nossas vidas. Existem coisas na vida que nós não compreendemos, e acontece mesmo assim. Hebreus 12, 11 diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Na realidade, Deus deixa. E a gente fala, Deus, não deixa eu passar por isso, Deus. E Deus, não, eu vou ter que deixar, meu filho. Mas Senhor, eu orei para que o Senhor me livre do mal. Pode orar, irmão, não é pecado. Orar, Deus, eu não quero passar pelo mal. Não, a gente deve orar sim. Porém, só que às vezes a nossa oração, ela está na contramão daquilo que Deus está permitindo. Nós não estamos no invólucro de proteção contra o mal. Na realidade, somos protegidos pelo Senhor, sim, mas às vezes Deus permite trabalhar na nossa vida, para nos depurar, para nos melhorar, para nos qualificar. A Bíblia diz, meus amados, Atos capítulo 14, versículo 22, diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos e encorajando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas pastor, já não sou salvo pela fé? Sim, somos salvos através da fé no Senhor Jesus Cristo. O sacrifício vicário do Senhor Jesus está consumado e o Senhor Jesus nos deu a salvação. Porém,
lembramos também, meus amados, que a Bíblia diz assim, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Às vezes, o nosso orgulho, a nossa preponderância nos impede de entrar no reino de Deus. Jesus morreu por nós, deu a salvação, deu a vida eterna, mas o santo orgulho às vezes atrapalha. Às vezes tem coisas na nossa vida que só atrapalha, e aí Deus deixa para a gente ser depurado. Sabe, o sofrimento, ele nos ajusta melhor, nos qualifica melhor, a gente fica mais humilde, mais doce, fica mais manso, menos bravo, por causa das lutas, por causa das provas. E aí nós temos que aprender, irmãos, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Então, que tire a dificuldade, tire os sofrimentos da nossa vida, não é o correto. Eu vejo pessoas que não tinham dificuldade para obedecer, uma dificuldade. E aí passou uma luta aqui, outra deu uma melhorada. Sempre as batalhas vão nos melhorar. Sempre vai nos melhorar. É que a gente vai se enchendo, que nem um balão, né? Vai enchendo. Aí Deus chega ali com uma agulha, pá, estoura. Porque a gente fica muito cheio de si. E às vezes Deus permite o nosso balão ser murchado. Para a gente murchar um pouquinho. Vamos lembrar que o caminho das bênçãos é nos humilhar. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente, poderosa mão do Senhor, e Ele vos exaltará. A gente tem que se humilhar. E aí tem coisas, meus amados, que nós vamos precisando receber o caráter de Cristo na nossa vida. E aí a gente vai sendo melhorado por Deus. Amém? Para poder entrar no reino. Então pedir a Deus que retire as dificuldades, as lutas, o sofrimento da vida, nem sempre é correto. Está passando por uma prova, Deus? Tu sabe por quê, Senhor? Me ensina. Abre meus olhos para mim poder enxergar. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou atravessando esse momento tão difícil na minha vida? A gente quer a bênção de se livrar. Amém. Pode orar. Deve procurar diante de Deus, Senhor, qual que é o teu propósito nisso, Senhor? O que tu quer me ensinar, Senhor? Eu quero aprender. E às vezes Deus não tira a gente dali, até a gente aprender. Às vezes tem pessoas que ficam lá na terceira série, não consegue passar de ano, não aprendeu o suficiente. Repetiu de ano por causa de uma cadeira, né? A matemática é difícil ali. É o português que é complicado. E aí repete de ano. Aí não aprendeu. Aí aprendeu, passa de ano. Aí Deus nos permite passar de nível. Aí Deus permitiu para José ele passar por tanta luta, tanta prova. Mas Deus estava preparando ele para ser governador. Deus te abençoe. Que o Senhor te dê graça. Amém? Para você, em Cristo Jesus, ser mais do que vencedor. E mais do que vencedor é quem realmente passa por mais e mais problemas. A gente gosta de dizer, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porém, para ser vencedor, precisa encontrar adversários. Precisa enfrentar as batalhas. E então, lá no fim, se mostrar que é vencedor. E todas as promessas que tem no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, diz o seguinte: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Não tem nenhuma promessa para os perdedores, mas os vencedores. Se é vencedor, é porque teve luta, porque teve batalha. Ok? Então que Deus nos ajude, meus amados, que o Senhor nosso Deus nos fortaleça. Entender o propósito de Deus. Amar os que vêm para o bem. Aí tem uma história que eu acredito que quase todos conhecem, todos devem conhecer. A história daquele rei. Tinha um rei que gostava muito de caçar. Mas ele tinha um servo que era crente, mas é crente de verdade, extremamente religioso, coração assim, todo voltado para Deus, e amava a Deus. E ele dizia: Deus, graças a Deus, rei, que dia maravilhoso. Aí amanhecia um dia com temporal e tempestade, chuva, e ele disse: rei, tudo bem com o senhor? Eu disse: não está legal não, mas graças a Deus, rei, está tudo bem. Ele disse: Deus é bom. E aí tudo ele dizia: Deus é bom, graças a Deus. E o rei se incomodava com isso. O rei não tinha esse negócio de ser crente, de reconhecer a grandeza e a graça de Deus. Aí ele foi caçar e levou esse servo junto. E lá quando estava caçando, de repente, veio uma onça, pulou em cima do rei, a arma caiu do lado. E ele lutando com a onça,
e o servo esse tentando enxotar, tirar aquela onça ali, a onça pegou e deu uma bocada, e triturou o dedo do rei, assim, e o dedo caído assim, e aí saiu aquele momento, a onça foi embora, e aí eles foram para o palácio, e o servo esse pegou, querendo consolar o rei, rei, Deus sabe o que faz, Deus é bom, Deus sempre é bom. Ah, irmãos, o rei ficou irritado com esse servo, mas ficou muito irritado. Diz ele, mas seu infeliz, seu imbecil, não está vendo que eu estou sangrando, meu dedo está pendurado aqui, e tu vem dizer que Deus é bom, e dizer que Deus sabe o que faz? Para de calar a boca, rapaz. Aí chegou lá no palácio, tentaram restaurar o dedo, não teve jeito, perdeu o dedo mesmo. E pode botar esse infeliz aqui desse servo, pode botar na cadeia ele, e trata ele só a água e a pão. E passaram os dias, o rei, né, cicatrizou tudo, e o rei gostava muito de caçada, pegou um outro servo dele lá, enquanto eu estava na cadeia lá, e foram caçar. Lá no meio da floresta, irmãos, veio um bando de índios. Uns índios aqueles que gostavam de comer carne humana, os canibais. E eles tinham o sacerdote que fazia uma oferenda humana para o Deus deles. E aí pregaram o rei e o servo do rei, amarraram lá. E aí chegou agora o sacerdote, foi examinar o sacrifício que seria colocado, que era o rei, iam queimar aquele rei, iam assar o rei. Aí o sacerdote olhou e disse, esse aqui não dá, esse aqui não presta. Ele não está inteiro, tem que ser inteiro. Está sem dedo, pode mandar embora. E mandou embora, o rei saiu, irmãos, dali, picou a mula e saiu correndo, dizendo, graças a Deus, Deus é bom, graças a Deus, Deus é bom. Aí se converteu, cara. Aí chegou lá no palácio, cadê o servo aquele, cadê aquele servo? Manda ele sair. Ele diz, Deus é bom, rei. Diz, graças a Deus, rei, Deus é bom. E o rei, olha, Deus é bom também. E aí ele perguntou, mas tudo bem, eu vejo que Deus é bom porque por causa daquele dedo, a minha vida foi poupada. Mas e tu ficou preso? Ele, mas rei, foi tão bom ter ficado na prisão. Eu tive tempo para orar mais, para meditar mais, para buscar mais a Deus. Foi um tempo de crescimento para mim naquela prisão. Diz ele, pois é, mas eu não entendo o seguinte, Deus me livrou, mas te deixou lá, preso, prisionado, só água e a pão. Diz ele, rei, Deus é bom, Deus sabe o que faz. Se eu não estivesse na prisão, eu é que ia ser queimado lá e triturado. Deus é bom, Deus sabe o que faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo, há males que vêm para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a história de José é uma tipologia de Jesus. José é alguém profético, exatamente quem Jesus é. Dentro da hermenêutica a gente chama de tipo. José é o tipo, e Jesus é o antitipo. É o profético daquilo que é o tipo. Porque José é a figura mais perfeita de quem Jesus é no Novo Testamento. Se você analisar, por exemplo, assim, Jesus, José era odiado pelos seus irmãos. Jesus também foi odiado pelos judeus, pelos seus irmãos. Jesus foi vendido, José também foi vendido. 20 moedas de prata, Jesus foi vendido também. Jesus, meus amados, foi para a prisão, José também foi para a prisão. A Bíblia diz que Deus era com José, Deus era com o Senhor Jesus, operando milagres, maravilhas extraordinárias. José tinha sabedoria, Jesus também, a sabedoria de Deus era Jesus Cristo. Ele era o Senhor, ele era Deus. José estava abaixo do rei, Jesus também enviado pelo Pai, o Pai está acima de Jesus. Eu acho tão interessante, meus amados, que todos iam a José para sobreviver. E hoje, meus amados, nós não viemos aqui para nos alimentar de Jesus? Nós nos reunimos e nós buscamos a Jesus para sobreviver. Se não fosse José, aquela nação, todos iam morrer, todos iam perecer. A Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida eterna. Ele, meus amados, é o nosso sustento. Eles iam para lá para ter alimento, para ter pão. E Jesus diz o seguinte, eu sou o pão da vida.
Jesus, meus amados, é a personificação exata, lá no Antigo Testamento, daquilo que era José. José, meus amados, quando está diante dos seus irmãos, que o maltrataram, que o prenderam, que o castigaram. A Bíblia diz que o castigo que nos traz paz estava sobre Jesus, Isaías 53. Tudo que Jesus sofreu, tudo que ele apanhou, foi por nossa causa, para nós termos perdão dos nossos pecados. E sabe o que Jesus diz na cruz do Calvário? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí quando José se revela para os seus irmãos, diz o seguinte, ele perdoa os seus irmãos. Aí Jesus na cruz do Calvário lança o perdão para a nossa vida. E aí nós somos perdoados por Jesus, como José perdoou também os seus irmãos. Interessante também que a primeira vez que eles vão a José, eles não reconhecem José, eles não reconheceram José. Aí nós chegamos na igreja, a gente não conhece ainda a Jesus totalmente. É preciso ir uma outra vez, é preciso se achegar mais a Ele. Aí depois vamos ter uma revelação plena de Jesus, e é isso que nós queremos a cada culto. Nós queremos conhecer mais de Jesus. É no discipulado para conhecer mais Jesus, é no culto no domingo que os apriscos se reúnem aqui, é no aprisco para conhecer mais de Jesus. Sexta-feira nós estamos aqui na jornada de oração para buscar mais de Jesus, nós queremos conhecer mais a Ele. Nós nos achegamos a Ele mais outras vezes, querendo conhecê-lo, precisando conhecê-lo, e Ele revela a sua graça, a sua bondade. E o principal, meus amados, José salvou a humanidade naquela época, e Jesus salva hoje. Jesus salva sempre. Jesus traz a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Meus amados, que Deus, com a sua graça, a sua bondade, nos conduza ao propósito que Ele tem. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Deus tem um propósito na tua vida. Pastor, qual que é? Eu não sei, vai caminhando que Ele vai te mostrando. Não para de caminhar com Jesus, porque Ele vai mostrar. Eu vejo, meus amados, grandes ministérios, Deus vai levantando. Muitos homens e mulheres de Deus, não para você serem grande, mas para que vocês sejam grandemente usados por Deus. Esse é o propósito. Porque Deus não precisa de grande, Deus precisa só de pequenos, mas pequenos que reconheçam a Ele e que busquem socorro nele. Jesus continua dizendo o seguinte: venham a mim, pode vir a mim. Eles vêm a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. E Ele aliviou a fome, a sede, a necessidade daquelas pessoas. Eu digo nessa noite: venha a Cristo, entrega a Ele teu coração, entrega a Ele a tua vida, porque Ele vai saciar. Só Ele pode saciar, somente Ele tem para dar aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos, somente Jesus, amém? Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas nosso Senhor, com a sua bondade e a sua misericórdia, que está construindo a nossa vida, que está construindo a tua história, Ele tem para você, Ele tem para nós, Ele tem a sua graça, a sua bondade, seu amor, em nome de Jesus. José se tornou governador de todo aquele lugar. Sabe outra coisa que é tão linda em José? É que José comprou tudo. As pessoas já não tinham mais o que vender. Não tinham mais. Todo o dinheiro entregaram para José. Todo o gado que tinham entregaram para José. Todas as suas posses, terras, propriedades entregaram para José. Aí disseram o seguinte: olha, nós não temos mais nada. Agora nós vamos vender a nós mesmos, para sermos o teu servo. E foi isso que aconteceu. Sabe o que é o Evangelho hoje? Nós entregamos todo o nosso ser para Jesus. Nada mais importa. Não importa mais nada na nossa vida aqui na terra. Nada tem mais valor, porque Ele tem tudo que nós precisamos. Então a gente entrega para Cristo Jesus todo o nosso ser, toda a nossa alma, toda a nossa vida. Uma vida que se rende a Cristo é uma vida que se entrega total, completa e absoluta, não tem mais nada. Agora tudo é dele e tudo é para Ele. Vida é para Ele. Eu fico tão feliz, os irmãos, que olha, pastor, segunda-feira estamos no TDC, terça-feira nós estamos no discipulado, quarta-feira discipulado, quinta-feira aprisco, sexta-feira crescendo na fé, discipulado, oração. Meus amados, toda a nossa vida é para Ele, nós rendemos a Ele, porque Ele tem para nós, amém? Ele tem o pão da vida, Ele é o pão da vida. Coisa preciosa, meus amados, é um novo momento na nossa vida.
E é o convite que Ele tem para nós. Amém?